Adenor Leonardo bate. Será que eu irei te perdoar? Hoje mais um vídeo falando de Corinthians, camisa dele no fundo, e depois da vinhetinha a gente vem pra debater. Tite de volta ao timão? Confere aí. Salve, salve, amigos e amigas ligadas aqui no meu canal, Henrique Eck, jornalista independente, mais uma vez para falar do conteúdo futebolístico por aqui. Primeiro, antes de destrinchar para todos os meus amigos, meus parceiros, galera que já acompanha o trabalho há um tempo, peço aqui a sua inscrição nesse canal, o seu like, seu compartilhamento e, claro, a sua participação no chat aqui, para a gente trocando essa ideia também, não só no YouTube, como nas redes sociais, @IECHenrique no Instagram, @IEC.Henrique lá no TikTok. Crescendo, eu falei, jornalismo independente é sempre essa loucura, em busca de coisas grandes, em busca de coisas novas, e conto sempre com a ajuda e parceria de vocês. Dito isso, vamos começar já esse vídeo olhando na lente da verdade. Aqui, muitos me conhecem de outros carnavais, de outras rádios, de outros lugares que eu já trabalhei, que trabalho ainda. E na semana passada, desde que o Ramon foi demitido do Corinthians, eu falei, não quero o Tite. Eu fui categórico e falei, não quero o Adenor, porque eu acho que ele fez lá em 2023... uma questão imperdoável. Porque uma coisa é você vir na boa e outra coisa é você vir na má fase. E o Corinthians naquele momento estava na má fase. Mas não só pelo conteúdo Corinthians, pela fala dele, né, no fim de 2022, um pouco antes da Copa do Mundo. E ele comentou que após Copa ele ia tirar um ano sabático e que não importasse o clube, ele não iria assumir. E nesse ponto ele mentiu, né? Ele assume o Flamengo em 2023 ainda no que era para ser o seu ano sabático. Então, o que pegou muito, pra mim, modéstia à parte, foi a mentira que o Tite contou. Entendo a situação, tudo bonitinho, mas você mente. Vem o Corinthians, você recusa para semanas depois vir o Flamengo e você ir... ele traiu 2 vezes. Só que assim, já passou 1 ano e meio. Já passou a gestão. E é um momento, cara, que o Corinthians tá precisando de um treinador de pulso, um treinador de história. E é difícil pra caramba achar isso no mercado. E é um momento em que o Tite precisa voltar pro mercado. Porque ele está marcado, está manchado neste momento por conta dos 2 últimos trabalhos dele. Um na seleção brasileira, que os números, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, são bons, mas quando chegou em um momento decisivo na Copa do Mundo, a última imagem que ele tem é ele deixando o elenco à deriva, né? Chorando todo mundo no meio campo, ele vai pro vestiário. E no Flamengo, que ele não foi tão bem. No Flamengo, se eu não estou enganado, o Tite ganhou o Carioca apenas, né? Não sei se ele ganha ou perde o Carioca, mas é muito pouco pro elenco que o Flamengo tinha na época, que o Flamengo tem hoje. Então, ficou marcado, ficou manchado. O Corinthians precisa de um treinador, o Tite precisa do Corinthians. Então a história se inverte. E aí eu coloco assim, eu vou dar oportunidade. Só que também é o seguinte, o Tite precisa da resposta imediata. Se ele for, precisa entender o elenco, precisa engrenar, aquela conversa mole que a gente já vem vendo nos últimos trabalhos dele, né? A conversa mole que ele tem de 2018 pra cá, não vai dar. Ou o Tite volta com a mentalidade de 12, com a mentalidade de 15, tá ligado? Que além de ser um baita treinador, na coletiva ele colocava o dedo na ferida, na coletiva ele ia pra cima quando tinha problema, quando o time era injustiçado com a arbitragem,
quando acontecia coisa fora. O Tite sempre foi muito bom e cativou as pessoas na palavra. E ele acabou perdendo muito do seu brilhantismo também nas palavras que ele usou nos últimos trabalhos. Então, ou volta o Tite de agasalho, jaqueta do Corinthians, o Tite de, no máximo, um jogo importante, uma camisa social, do que o Tite da seleção, que é blazerzinho azul, todo aquele granfino. Tem que voltar o Tite raiz, porque esse Tite dos últimos trabalhos, esse Tite Nutella, vamos colocar assim, eu não quero ver no Corinthians, não. Então ele tem que voltar daquele jeito raiz e ele tem que se reconectar novamente, né? Não só com o Corinthians, mas como o futebol em si. O Tite em 2014 deve ser um ano sabático, em 15 é completamente outro jeito de jogar. Ele tirou aquele ano de 14 realmente para estudar. Ele já esperava assumir a seleção naquela época, não assumiu, voltou pro Corinthians. Deu esse passo atrás na sua visão de carreira. Mas ele alterou tudo. A gente lembra do Tite de 2011 e 12, era o Tite de uma bola. A gente lembra do Tite de 15, era o time dando espetáculo. Era um time que voava em campo, era 3-0, 4-1 todo jogo. Tá ligado? E eu vou falar, o elenco de 15 era bom pra caramba, só que por nome, eu acho esse elenco melhor. O de 2025, 10 anos depois, eu acho esse elenco melhor. Então dá pra apostar. Não chega a ser uma aposta, né? Porque, pô, a carreira do Tite fala por si só, ainda mais aí dentro do Corinthians. Mas dá pro torcedor que tava bravo como eu. Fiquei muito chateado, muito magoado com o Tite. Nas últimas passagens dele na seleção. O que ele fez em 2023, não vindo pro Corinthians e indo pro Flamengo porque ele mentiu. Mas dá pra perdoar. Dá pra perdoar porque ele tem esse renome. Só que é o que eu falei, ele chega e já mostra resultado. Se demorar, amigão, se ele em 5 jogos a gente vê que, puta, ganhou 2, perdeu 2, empatou 1, vai ser complicado. E ele sabe também da responsa que ele carrega, né? Ele sabe da responsabilidade que ele tem que chegar e refazer todo aquele trabalho que ele já fez. A régua sempre tem que ser apontada pra cima. Sempre. Em relação ao Dorival, acabou sendo deixado pra trás porque a diretoria não vê ele com um pulso tão firme. E eu concordo, cara. Queria falar uma parada aqui. Daqui a pouco eu volto pros números do time. Mas queria falar uma parada aqui. Em que momento o futebol brasileiro se perdeu de técnicos comuns serem considerados gigantes? É o que eu falo. A europeização dos treinadores, os portugueses vindo pra cá, mostraram que a realidade os nossos treinadores nacionais, né, estão muito abaixo. Quando um se destaca, a gente já quer logo achar que é o suprassumo. Gente, antes do Flamengo, qual que era o maior título que o Dorival tinha na carreira? A Copa do Brasil com o Santos em 2010. Com todo o carinho e respeito ao Dorival, merece, é campeão, é um bom treinador, não dá pra negar. Mas essa superestimização dele que me pega muito. Antes ele tava no Ceará. No Ceará ele é persona não grata porque tava numa zona de rebaixamento. Ele tava fazendo até um bom trabalho, tirou o Ceará da zona de rebaixamento, o Flamengo veio e contratou ele, e aí no Flamengo ele começa a ser campeão com um super elenco, um elenco maravilhoso, né, que a gente sabia que o Flamengo tinha lá em 2022. Mas o Dorival era no mesmo patamar de Mancini. O Dorival era o mesmo patamar de Jair Ventura. Ele pega um super elenco, vai ser campeão, ganha moral, é mandado embora também de maneira injusta do São Paulo. Desculpa, do Flamengo, vai pro São Paulo. E aí no São Paulo ele faz mais um bom trabalho. Não é um trabalho espetacular, porque o São Paulo se livra do rebaixamento daquele ano na penúltima rodada na Bahia, em 2023. Né? Quem lembra, lembra. Ganha a Copa do Brasil, mas o trabalho do Dorival no Brasileiro foi horrível com o time do São Paulo. Foi vencer fora de casa o primeiro jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. O único jogo que o São Paulo venceu em casa. Fora de casa. Naquela temporada.
Então você vê como que é difícil. Campeão, merece, tem seus méritos, mas superestimaram muito o Dorival. Entre Dorival e Tite, é Tite ainda, cara. Embora a questão do Tite não é uma superestimização. Tem que até falar calma essa palavra, né? O Tite é a questão que ele virou um cara Nutella. Essa é a diferença. O Tite não é superestimado. O Tite é o que ele é como treinador. Nunca deixou de ser. Só que acabou morrendo pela boca, acabou morrendo pela língua e mudou completamente seu estilo depois que chegou na seleção. Virou um cara Nutella. E aí o corintiano não quer esse Tite. Quer de volta o Tite de 12. Quer de volta o Tite de 15. Que não tinha medo, que não poupava palavras. E continuava sendo um excelente treinador. Falei aqui que ia falar de números do Tite na seleção e no Flamengo. O que pega a diferença de você analisar números de seleção e números do Flamengo é a qualidade dos adversários. Cara, o Tite colocou uma régua lá em cima que não existia. Só que o Tite fez o básico na seleção brasileira. É o básico. Só que é um básico que ninguém mais consegue fazer. O Tite tem apenas 4 derrotas, cara, com a seleção. 2 nas eliminações da Copa do Mundo, uma para a Argentina na final da Copa América e uma também para a Argentina nas eliminatórias de 2000 e... acho que ainda nem é de 22, acho que é de 18. Não tô com o número aqui, mas eu acho que é de 18. Então, assim... Mas quais foram, de fato, os grandes adversários do Tite? Porque eu não lembro de um amistoso Brasil e Inglaterra com o Tite no comando. Se alguém tiver aí, manda nos comentários, pra eu lembrar. Eu não lembro de um amistoso Brasil e Espanha com o Tite no comando. Tô falando de amistoso, hein? Tô falando de amistoso, que também não valeria nada. Eu não lembro de o Tite pegar a Itália. Olha que a Itália já tava mal. Eu não lembro do Tite pegar a Alemanha. Eu não lembro do Tite pegar quem mais potência? A França. A Croácia eu lembro do Tite pegar. E lembrei do jogo da Inglaterra também. Antes da Copa de 18, eu lembrei. Teve um amistoso da Croácia e Inglaterra. Mas a Croácia não é, né? A Croácia eliminou a gente numa Copa do Mundo que foi palhaçada, brincadeira. Com erros de escolhas do Tite. Colocar o Fred lá, mas, bom, são águas passadas e não adianta. O Tite perde 2 vezes pra Argentina, uma pra Bélgica e uma pra Croácia. Ah, ganhou da Bolívia. Legal. Diniz não conseguiu ganhar, mas... Sério que você vai querer que eu... Ô, Tite maravilhoso! Ganhou da Bolívia! Meu Deus do céu, é o maior do mundo. Calma. Ah, ganhou da Venezuela. Nossa senhora, a Venezuela é uma potência apoteótica, a Venezuela. Então, o Tite não conseguiu nem sequer enfrentar grandes adversários da Europa. Pra gente falar, caramba, o Tite na seleção, mano, quando pegava os caras, vencia. Claro, muito se deu porque começou aquela Nations League, os times europeus, as seleções europeias não fazem mais tantos amistosos como faziam antigamente, beleza. Mas aí fica muito fácil analisar porque o Brasil sobra no futebol sul-americano. O Tite faz o básico, coisa que os treinadores que vieram depois dele, Ramon, Menezes, Diniz e Dorival, não conseguiram. Mas não por conta disso, é um trabalho maravilhoso do Tite à frente da seleção. Eu, pelo menos, não acho. E no Flamengo, a mesma coisa. No Flamengo, pelo elenco que tinha, deveria render mais. Mas é o que eu falei. Ficou naquela, aquele discurso manso, né? Aquele cara que é paizão, aquele cara que quer oportunizar todo mundo. Esse Tite, o corintiano não quer ver. O corintiano vai ficar com a imagem de 12 e de 15. Os últimos 2 trabalhos do Tite não é o que a torcida do Corinthians espera. Pelo menos é o que eu vejo nas redes sociais. Se você pensa diferente, deixa aí o seu comentário, fale comigo nas redes sociais, deixa o like, que é sempre muito, muito, muito importante a sua participação por aqui. Beleza?
Tite provavelmente volta ao timão. Eu tô gravando isso aqui, ó. É 23 horas de segunda-feira. E tô postando meio-dia, que é o horário que eu tô subindo os vídeos. Será que ele já é o treinador? Será que quando esse vídeo subir, vai hypar porque eu coloquei na hora que anunciaram o Tite? Espero que sim. Espero que sim. Mas, como eu disse, que seja aquele Tite do passado e não o Tite atual. Forte abraço a todos, rapaziada. Fiquem com Deus. Terceiro dia seguido de vídeo aqui no canal, hein? Tamo indo, tamo indo. Dessa vez parece que a gente vai engrenar. Forte abraço. Tchau, tchau.